Olá, começamos as sabatinas do Grupo Popular de Comunicação nestas eleições 2024. Momento de um bate-papo mais próximo de cada candidatura. O município de Imigrante é o primeiro com quem nós vamos fazer esse trabalho. Na cobertura do Grupo Popular, parceria de Reinigen Tecnologia em Higienização, SS Máquinas e Motores, Revoar Corretora de Seguros, Mercado do Bairro, Artefatos de Cimento Jung, Clínica Nova Imagem, Inovar Negócios Imobiliários, Loja Sertel e Sertel Energia, Companhia Sapatos, Viev Automóveis, Hospital Ouro Branco Farmácia e Laboratório, Solar Baviera Eventos Corporativos, Mecânica Global G7, Colégio Teutônia, Ubra Aplicativo de Transporte, Brandão Terraplenagem Concretos, Cooperagri, Sítio da Fé, Sistema Tambo Verde e Gráfica Dallas. E neste encontro de hoje conversamos com a candidatura da coligação União da Esperança de Imigrante, formada por PP, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. Celso Kaplan, Lelo, do PP, candidato a prefeito, e com a candidata a vice-prefeita Edi Facini, que é do Partido dos Trabalhadores. Com eles nós vamos conversar junto com as colegas Luciana Bruni e Camille Lentes da Silva, sobre temas que foram protocolados junto à Zona Eleitoral de Teutônia e que vão nortear o nosso bate-papo neste dia. E quero cumprimentar Luciana, você e a Camille que estão junto comigo aí para essa conversa inicial com os candidatos. Bom dia, Lucas. Olá, Camille. Cumprimentando de forma especial aos nossos convidados. Vamos já à primeira pergunta. Como vocês avaliam a construção da candidatura de vocês? Olá, comunidade de imigrante. E primeiramente também saudar a minha colega e vice-prefeita futura Edi Facini, também ao Grupo Popular por nos oportunizar esse momento. A construção da nossa candidatura foi algo importante e algo feito pela nossa comunidade. Nós tivemos, ao longo de 4, 5 meses, muitas visitas, muitas conversas, e essa é o principal propósito da nossa candidatura e da nossa chapa e da nossa coligação. Uma união em torno de uma esperança que o nosso município está querendo. E essa comunidade de imigrante nos acolheu muito bem e nos pediu enormemente para a gente se colocar à disposição, para a gente novamente disputar, e com certeza com muito mais experiência, com muito mais garra e com muita mais vontade, né, Edi? Porque nós temos uma experiência grande desde a emancipação, onde nós juntos estivemos lá no início, quando foi feito a emancipação e o início desse nosso lindo município que é imigrante, né, Edi? Sem dúvida, Lelo, colegas aqui da mesa, e sim, grande povo de imigrante. O que me fez também chegar a essa posição de candidatura foi lembrar, assim, com muita convicção, princípios que nós estabelecemos lá em 1988, quando éramos 2 comunidades, Distrito de Daltro Filho, Distrito de Arroio da Seca, extremos de 2 municípios que precisavam da atenção do poder público. Quando, então, tudo parecia um favor, era sempre um pedido de um favor para a Prefeitura de Garibaldi, a Prefeitura de Estrela, nos atender. E com o decorrer do tempo, sim, participamos nós 2 das primeiras administrações, e é importante dizer que essa coligação não é novidade, já estivemos juntos em outros momentos. E por quê? Porque temos princípios muito claros para uma administração pública. Se nós vamos lembrar, o nome imigrante surgiu com a participação do povo, e é lembrando pessoas, a origem do nosso município. Não é por causa de um lugar, não é por causa... Lajeado, por exemplo, Passo do Sobrado, por exemplo, são outras formas de chegar ao nome de um município. Nós estabelecemos imigrante a partir de uma discussão popular e lembrando pessoas. A nossa gestão vai sempre estar voltada ao bem-estar das pessoas de imigrante. De novo, retomando,
essa disputa, ela não é guerra. Nós queremos paz, nós queremos serenidade, nós queremos um trabalho muito sério, muito técnico, muito honesto e participativo. Bem, essa caminhada de uma candidatura, né, vocês falaram em alguns meses, e até para a gente entender um pouco mais, antes de passar para o próximo tema, como vocês chegaram, né, nessa consolidação, né, dos dois partidos, mas também nos nomes, tanto do Lelo, que é um ex-prefeito, e você, Edi, também já foi secretária, já foi candidata a prefeita no município, ou seja, tem uma vida comunitária. Como é que vocês chegaram nessa composição, de fato? Bom, o Lelo, as pessoas de imigrante e da região sabem da história dele e dessa vontade de estar à frente da gestão, e ele se colocou à disposição a partir de muitos contatos de pessoas de imigrante. Então, não é só a vontade do Lelo, mas um apelo popular muito forte para que ele retornasse ao município, especialmente pela abrangência de experiência que ele tem na área da saúde. E aí, obviamente, o Lelo chegou até mim. Certamente não foi a primeira pessoa, deixa, né? Tá tudo certo, mas enfim, eu tenho que confessar que foi um tempo de muita reflexão, porque eu tenho ciência também da responsabilidade que eu tenho junto ao meu trabalho na universidade, e tudo isso passará por uma transição, obviamente com calma, após o 6 de outubro, né, onde teremos com certeza sucesso, e a gente vai com calma estabelecer as prioridades de ambos os trabalhos. Mas sim, importante dizer que a partir desse percurso de visitas que estamos fazendo, mais do que nunca, eu estou envolvida e, assim, empoderada dessa candidatura. Igualmente, eu acho que a Edi falou muito bem. Eu acho que todo o surgimento da candidatura, tanto da Edi quanto minha, sempre foi em busca a pedido da comunidade. E a experiência que a Edi tem, eu acho que também contou em muito, e a gente sabe do potencial na área da educação, e a experiência que eu trago também, depois de 3 anos e meio à frente de municípios maiores, tanto de Estrela quanto Lajeado, a gente sabe o que isso significa para o crescimento de uma pessoa. E isso não significa, né, de que nós estivemos fora, nós sempre estivemos participando da comunidade. E isso eu quero deixar bem claro para a comunidade, isso é um diferencial. O Lelo é aquela pessoa que você encontra todos os dias, você pode conversar todos os dias, da mesma forma, Edi. Nós somos as pessoas mais acessíveis que tem para conversar, para dialogar e principalmente para nós formar um grande governo que a gente está pretendendo a partir de janeiro. E sim, né, Lelo, sempre envolvidos com trabalhos voluntários dentro da nossa comunidade. Então, a gente, apesar de estar em parte da semana não em imigrante, que é o que aconteceu comigo durante esses anos, nunca me afastei da comunidade nem dos trabalhos, colocando a possibilidade de tempo disponível a serviço do desenvolvimento de grupos, que é o que mantém uma comunidade ativa, o funcionamento efetivo de diferentes grupos comunitários. Perfeito. Oi, bom dia para vocês. Que vocês tenham uma caminhada, né? A gente já vê o quanto que vocês têm de experiência e, se eleitos, então, quem fará parte da equipe de governo de vocês e quem não vai fazer parte? Bem, é uma pergunta bem pontual e também essa nós já recebemos de muitas famílias. Eu acho que isso é importantíssimo ter numa sabatina ou numa entrevista aqui. A nossa equipe de governo e também quem vai fazer parte, nesse momento não existe nenhuma promessa de cargo. Isso eu e a Edi, já desde que a gente sentou junto,
pela primeira conversa, segunda, terceira, isso foi uma construção. A gente nunca tocou em nomes, e muito menos promessas. E isso a comunidade imigrante pode ficar muito tranquila. E nós também estamos muito preocupados em arrumar pessoas técnicas, pessoas com condições, com conhecimento, e isso é um diferencial nosso. Eu acho que tanto a ID, com o conhecimento que tem na educação, eu na saúde e também como já prefeito do município por 2 vezes, a gente tem uma barganha muito boa de conhecimento das pessoas e também da necessidade que nós temos que ter de fazer parte do nosso governo uma equipe com solidez, com conhecimento técnico, e isso faz a diferença. E eu acho que isso a comunidade imigrante com certeza quer. Pessoas que estão aí engajadas num governo de esperança e principalmente de união. Normalmente as pessoas dizem assim, para secretários é necessário, é usual cargos políticos. Aí eu digo, o que é a política? Né? O que é a política? Precisa haver pessoas, sim, que tenham esse preparo para conversar, para dialogar, porque esse é o princípio do governo que nós queremos estabelecer. Para que a gente consiga dialogar com diferentes pessoas, nós precisamos ter pessoas preparadas para o diálogo, mas as pessoas têm que ter conhecimento técnico. Se a gente vai ver, as empresas cada vez mais se profissionalizam, não só no cargo de diretor, de gerente, de supervisor. Cada vez mais a mão de obra de uma empresa precisa ter qualificação, ela precisa ter formação. Muito bem, a política, o governo público, mais do que nunca ele precisa de conhecimento técnico, precisamos ter ciência, nós precisamos da opinião de quem estuda diferentes temas, diferentes assuntos, e, por exemplo, a causa ambiental agora que está em todas as pautas, né, ela demonstra isso. Há que se fazer um trabalho coletivo, não adianta iniciativas individuais, e também achismos, acho que tem que fazer. Não, nós vamos partir de projetos estruturados com o diálogo também com os especialistas, coisa que já fizemos antes de começar nossa caminhada, antes de escrever nosso plano de governo. Pois eu vejo o plano de governo à frente de vocês e eu gostaria de saber qual é o principal diferencial deste plano de governo. Bem, eu acho que, Luciano, aí nós estamos falando de algo bem importante, porque esse plano aqui foi construído a várias mãos e a várias pessoas, e principalmente envolvendo a comunidade imigrante. Eu e Edi formamos vários grupos de trabalho, onde nós viramos algumas noites para trabalhar e fazer um plano sério, um plano consistente, algo que a gente possa colocar em prática e algo que realmente dê resultados. Isso aqui foi um plano que a gente, eu vou dizer, eu já estive à frente 2 mandatos, eu nunca construí um plano assim, dessa forma. E esse plano aqui, parece que nós estamos aí sabendo ele de cor e salteado, porque de tanto que a gente já trabalhou, a gente sabe direitinho o que escreveu, e isso faz a diferença. E aí nós temos que também agradecer, né, de aquelas pessoas que se disporam, pessoas que até de outros municípios que nos ajudaram, pessoas do município, técnicos. Eu agradeço de antemão pela contribuição e principalmente a comunidade imigrante, porque aqui tem ideias da comunidade imigrante. Então, na realidade, o diferencial seria essa forma de construção do plano. Vocês acreditam que esse é o diferencial? Sim, não tenho dúvidas disso. É quando a gente estabelece que o nosso governo vai ter a base de um governo participativo, democrático, com efetivamente a participação, né, de diferentes pessoas, diferentes áreas, ele tem que ser construído dessa forma. E foram muitas reuniões virtuais, inclusive de pessoas que não podiam se expor, né, por medos que a gente compreende perfeitamente, mas que estiveram conosco dizendo o que sentem de falta, de lacuna, em termos de projetos, mas não só disso, da forma de execução.
Então, um ponto importantíssimo, sempre que eu apontaria, é isso. Nós queremos fazer de outra forma muitas das coisas que estão sendo feitas hoje. As 3 primeiras perguntas agora da Sabatina, elas falaram de uma maneira mais geral, né, do governo. A Camille logo vai encaminhar e a partir de agora preparar quem está nos acompanhando, porque a partir de agora nós vamos falar muito mais focado em temas, em áreas, né, Camille? Isso mesmo. Vocês têm aqui projetos interessantes para a saúde. E eu queria, então, que vocês pudessem falar um pouco mais sobre esses projetos. Bem, eu acho que esse tema aí é muito bom e é ótimo e é um anseio da nossa comunidade muito grande. Então, primeiramente, na saúde, eu tenho um programa que nós construímos aqui junto, que é o Programa de Atendimento ao Idoso, que é o PAD, que é um programa que a gente viu em loco agora com as famílias, o grande número de pessoas que têm dificuldade de deslocamento de sua casa até na unidade de saúde. E esse programa, caro imigrantense, esse vai ao encontro do idoso, daquelas pessoas que têm dificuldade, onde nós vamos disponibilizar uma equipe médica, enfermeiro e técnico para ir à casa. E nós termos aí um vínculo com essa família, porque nós temos que estabelecer vínculo com essas famílias. E essa família, às vezes, não é só a pessoa que não tem possibilidade de sair de casa, mas o entorno da família pode ter problemas de saúde que podem ser apuradas com esse programa em casa. Outra questão que nós colocamos também é o programa do remédio em casa. O remédio para aquelas pessoas de uso contínuo. Isso também vai possibilitar uma melhora considerável, porque você sabe que nós temos um município com distâncias de 7, 10 quilômetros, pessoas que não têm carro, ou depende de táxi, ou depende de vizinho. Esse programa vai atender também essas pessoas, onde a gente tem um programa todo programado para durante o mês ou 5 meses já poder disponibilizar. Mas o que mais nos vai trazer aqui é nós termos a disponibilidade de digitalização ou de ter uma cidade digital, mas ao mesmo tempo na saúde ter informatizado tudo e nós termos, como nós chamamos o WhatsApp, o Zap da saúde de imigrante, esse programa nós vamos implantar, porque eu tenho conhecimento desse programa e ele não é só o número. Ele é um sistema que nós vamos implantar de informatização, de prontuário eletrônico, de dados do paciente que são só do médico ou da pessoa que vai consultar, que tem a senha, mas nós temos aí um conjunto de o psicólogo ter acesso, o médico ter acesso e assim por diante, ter um vínculo e a equipe multidisciplinar terá contato mais direto. E isso faz com que a gente possa instalar telemedicina, nós podemos ter acesso aos exames mais rápido, exames de raio-x, inclusive, isso é uma proposta nossa que nós estamos trazendo para todos os imigrantenses, de instalar um raio-x na nossa unidade central. Por que isso? Porque hoje o deslocamento para Estrela, ou para Teutônia, ou para Lajado, isso é um incômodo para as pessoas. E isso é possível e nós já trabalhamos isso. Eu já tive uma experiência em Lajado, onde a gente já tem esse processo andando, na UPA e também na Univates, onde existe esse equipamento, onde já na hora sai para a pessoa o resultado e já tem como passar para o médico no mesmo momento. E esses programas são fundamentais, porque hoje a agilidade dentro da Secretaria da Saúde é muito importante. Hoje não tem uma pessoa que pode ter os dados todos. Nós temos que ter um gerenciamento num sistema onde o teu agendamento da consulta esteja marcado, o teu retorno esteja marcado, os teus exames estejam marcados, tua fisioterapia, que é algo que nós também vamos estender, a fisioterapia para o domicílio, porque tem muitas pessoas que sofrem em virtude desse deslocamento, e aumentar essa cota, que hoje é mínima, e muitas vezes 1, 2 fisioterapias já acabou a cota. Então, isso faz com que a gente possa dar um maior cuidado às pessoas e, principalmente, um cuidado à saúde de cada um de vocês. E bem importante a gente dizer que, de novo, né, as visitas, a conversa casa por casa, especialmente nas localidades do interior, né, elas demonstram a importância da gente olhar para a família.
isso que o Lelo acabou de fazer. Não é só o nome do doente, é aquele que está sendo atendido, mas às vezes quem está ao redor dele precisa de um cuidado, porque o adoecimento muitas vezes é uma questão do próprio ambiente. Então, cada vez mais a gente se fortifica na defesa dessas ideias e entende que sim, digitalizar, né, automatizar procedimentos básicos, como, por exemplo, marcação de consultas, é uma coisa que é muito simples, através de softwares específicos e que funcionam em tantos lugares, para que o atendimento pessoal seja com mais qualidade, que tenha mais tempo. Aquele que precisa do contato por telefone, aquele que precisa do contato pessoal no próprio posto, para o encaminhamento de situações mais complexas, mais particulares, com mais sutilezas, às vezes, ele tenha tempo, ele tenha qualidade para isso. Até que ponto o Lelo, enquanto enfermeiro e como ex-secretário municipal de saúde imigrante em Estrela e também trabalhando em Lajeado, até que ponto esses conhecimentos também te contribuem especificamente nessa área da saúde? Bem, Lucas, eu acho que é muito importante fazer essa pergunta e ela vem ao encontro daquilo que eu acho que a nossa comunidade imigrante quer saber. Porque ela nos contribuiu em muito. Vou te dizer, sair da sua zona de conforto um pouco, isso faz um bem. E eu não achava que ia me fazer tanto bem. Porque com isso eu aprendi gestão melhor, uma divisão de secretarias, uma divisão de gestão por categorias e também por planejamento melhor, e isso faz com que a gente cresça. Eu vou te dizer, ter um gerenciamento de 150 e depois de quase 600 pessoas muda o contexto e a gente ganha uma outra visão e também um orçamento que é 10 vezes maior que o nosso. Só para exemplificar, a gente fica surpreso, mas é fácil quando a gente tem uma equipe qualificada, uma equipe organizada, uma gestão informatizada, e isso nós vamos levar para o imigrante. Não vai mais ter essa questão de uma pessoa ficar 8 dias esperando para receber sua receita de volta, para poder buscar os seus remédios. Aqui a pessoa tem que sair no dia, e no dia que ela vá para a cidade, ou vá do interior para a cidade, para buscar o seu remédio, ela tem que buscar a sua receita e está concluído esse serviço. Lelo é da área da saúde, Edi tem uma longa caminhada na área da educação. Vamos falar um pouco dos planos, dos projetos para a área da educação? É isso mesmo, Luciana. E entendo que esses dois temas, essas duas grandes secretarias, normalmente, né, assim estabelecidas na gestão municipal, são as prioritárias dentro de um governo, né? E eu entendo que, assim, um ensino de qualidade, uma educação de qualidade, ela precisa ter como pressuposto básico a valorização dos profissionais que trabalham na educação, professores, monitores, serventes, quem trabalha na operação básica, essa valorização, e eu não estou falando de salário, eu estou falando de escuta, eu estou falando de participação. As pessoas que estão ali, elas sabem dos problemas, mas tem que haver muita conversa entre elas e com quem é o gestor principal. A questão dos pais presentes. O nosso programa está pais presentes. Como fazer para que as famílias estejam mais presentes na escola? E nós vamos fazer isso a partir de muitas atividades que engajem os pais, engajem as famílias. As pessoas precisam compreender, o pai, a mãe, o responsável, o avô, a avó, precisa compreender a importância da comunicação. Eles têm que saber o que está acontecendo na escola e, da mesma forma, as pessoas que estão na escola com relação à própria família. Não há estudo de qualidade sem uma disciplina, sem ordem, sem regras. Não há educação de qualidade sem um estudo sério e sem esse trabalho de engajamento. Nós já fizemos isso e vamos fazer de novo. Tenho saudade do tempo que eu lembro que nós, professores de imigrante, apresentávamos teatro para os nossos estudantes. E
demonstrando bem o como a gente fazia um trabalho de ida e volta, né? Não só um faz e apresenta para o outro, a gente também demonstrava e desenvolvia os nossos dons artísticos, e isso engaja, atividades de engajamento. Sim, nós temos certeza de algumas obras, né, algumas construções que terão que ser feitas, a ampliação da escola Arco-Íris, mas no bairro Esperança, não como extensão agora, uma escola com identidade do bairro Esperança. Eu não consigo compreender uma rede de ensino onde tudo funciona igual. Tratar os desiguais de forma igual é injusto. Nós temos que olhar a identidade de cada localidade. A escola é reflexo dessa comunidade. Então, no bairro Esperança, não será uma extensão da Arco-Íris, ali precisa ter uma escola com a identidade local, obviamente com a ampliação daquele espaço, porque é uma comunidade, é um bairro que está crescendo muito e que precisa, isso é conhecimento público já. Ali também com o ginásio, né? Assim como o auditório, que é tão necessário na escola Arco-Íris, na EMEI Arco-Íris. Nós queremos retomar o nosso projeto de língua alemã, língua italiana. Eu não estou dizendo que os alunos vão sair dali falando alemão e italiano fluentemente. Isso tem a ver com o nosso objetivo de resgate cultural. Então, não adianta só fazer determinada comida, fazer uma apresentação de dança. A gente quer que eles façam uma imersão de novo na questão cultural, e isso é uma forma de resgate das famílias também. Então, alemão, italiano, e vamos adiante a partir daí. Uma revisão das atividades no atendimento especializado. Sim, temos muitos estudantes hoje, cada vez mais, com algum distúrbio, distúrbio de comportamento, alguma dificuldade na aprendizagem, e isso não é só em imigrante, é em todo local. Mas, assim, a qualificação das monitorias também, a partir de uma revisão desses próprios laudos, né? Trabalhar um pouquinho mais firmemente nisso. Apoio pedagógico e emocional também para os professores. A gente está vivendo um período de muito estresse emocional, e os professores se viram nos 30 a todo momento, né, para dar conta das dificuldades que os alunos trazem e tentando compensar, mas o professor precisa ser também apoiado. Então, essa referência, essa possibilidade de ter esse acompanhamento emocional também para os professores. Essa questão de possibilidade de formação mais específica para determinadas áreas do ensino. São feitas formações sempre, e eu não estou aqui para dizer que está errado. Eu estou dizendo que não há como a gente qualificar os anos finais, por exemplo, do ensino fundamental, se a gente não qualifica de forma específica, oportuniza essas formações aos professores. E, claro, a busca de parcerias e intercâmbios com diferentes redes, mas também com diferentes escolas particulares, porque todos uns ensinam aos outros o tempo todo. E como um item importantíssimo, sim, berçário. Precisamos de berçário. Tivemos algumas discussões, uns embates bem fortes no início da construção do projeto, alguns dizendo, já apareceu isso em mais ocasiões nos planos de governo e não acontece o berçário. E outros dizem, não, as crianças precisam ficar com as mães. Eu também adoraria, né? Mas nós que estamos aqui, mulheres, né, dessa mesa, nós sabemos muito bem, a partir de nós e a partir das relações com outras mulheres, que quem precisa abrir mão da sua carreira profissional em determinados tempos da vida, em função dos filhos, especialmente dos bebês, são as mulheres. Então,
bom para quem precisa trabalhar, e quase todas as mulheres, todas trabalham, mas quem trabalha fora de casa, e mesmo quem trabalha de forma remota, em casa precisa ter horário. E uma criança exige muito da gente, exige atenção permanentemente. Berçário nós estaremos implantando em respeito às crianças, mas em respeito às mulheres. E aí vem o nosso olhar, e o Lelo sabe disso, que eu falo a todo momento, foi uma das condições, inclusive, para minha entrada nessa chapa, né? Nesse grupo de disputa. Mulheres imigrantenses, vocês têm voz e vocês têm vez mais do que nunca a partir de agora, com alguém nessa tarefa de representá-las, e será um orgulho fazer isso. E ouvindo as mulheres, eu sei que posso fazer. Agora, quanto à agricultura e meio ambiente, a gente gostaria... Isso, Camille, nós vamos virar a chave, né? Nós saímos da saúde e educação, agora nós vamos para um aspecto econômico, né? Isso. Nós gostaríamos de saber quais são os projetos, então, para agricultura e meio ambiente. E, inclusive, no plano de governo de vocês, vocês dizem que querem apoiar a aquisição de geradores para as propriedades. Isso é algo que a gente percebe muito depois da enchente, né? Onde tivemos muitas dificuldades e percebidas muitas dificuldades em imigrante, e não só, né? Como vocês pretendem Bem, dar continuidade? eu acho que Camille foi muito boa, e para nós, agricultura e meio ambiente, esse é um grande agronegócio que nós vamos falar, que nós temos um item exclusivo do agronegócio, mas também do ambiente e sustentabilidade. Eu acho que isso, a comunidade imigrante tem que ter bem claro que esse nosso plano aqui foi muito bem trabalhado, e ele tem um item muito forte, que é o agronegócio. Hoje, com toda essa tempestade de clima que nós tivemos, nós enfrentamos vários problemas, não tão tantos com a cooperativa, mas com a outra operadora de energia, a CPFL, mas aí nós chegamos ao debate de que muitas propriedades necessitam, e principalmente nós temos que olhar o lado social. Grandes produtores de integradoras, elas já têm, mas aqueles pequenos proprietários que têm tambo de leite, ou que têm menos leite, ou que não são integrados, eles praticamente perderam tudo. E isso nós temos que deixar claro para a comunidade imigrante. Nós vamos dar um incentivo, sim, nós vamos ver um programa nesse sentido, buscar isso junto ao governo estadual, ao federal, para a gente poder apoiar essas propriedades principalmente. Mas nós temos também algumas coisas muito importantes no agronegócio, que nos colocam, e nós estamos aí visitando e já conhecemos várias propriedades, onde nós estamos vendo um novo tempo para o agronegócio, e principalmente nosso governo vai dar um impulso diferente na questão do apoio a essas pequenas propriedades, as médias propriedades, também as grandes, para que eles tenham valor agregado na sua propriedade. E isso nós estamos vendo já com verduras e hortaliças, pessoas que estão plantando, a questão de pequenas agroindústrias, o diferencial que nós vimos agora em várias oportunidades, pequenas agroindústrias que já estão se fortalecendo, crescendo a cada ano, e isso faz com que a gente tenha aí também a vontade de investir com tecnologia, com pessoas qualificadas para orientar, e também nós termos um olhar para essas propriedades, que isso é muito importante, e viabilizar e fazer com que a gente possa criar. Outro item que nós colocamos aqui é criar um círculo de máquinas para o tambo leiteiro. Por quê? Nós tínhamos, Lucas, 400 propriedades, hoje nós temos 90 propriedades. Isso é preocupante. Da bacia leiteira. Então, isso é preocupante. Então, nós estamos aí tendo um olhar, mas já vendo isso em loco com nossas visitas. E isso é o que mais nos interessa, e a gente quer aproveitar esse momento, né, de agradecer todas as propriedades do interior que nós visitamos, pela receptividade, pelas portas abertas, e mostrando já o que ela produz e o que ela pode ainda fazer. É né? que tem essa questão na agricultura, né, que está se passando muito mais para o volume de produção e concentrado em menos produtores. Mas aí tem uma questão do êxodo rural também, que preocupa, né? Dentro dessa área agrícola, né? Essa diversificação que deu para perceber na resposta é um dos caminhos? Olha, quero só voltar um pouquinho, Lucas. Quando se iniciou
anos atrás, um projeto do governo estadual que era o ensino politécnico no ensino médio. Eu coordenava esse projeto na Escola Estadual 25 de Maio, e a gente visitou 3 propriedades, fiz questão de fazer isso com o meu grupo, né? Visitar propriedades bem estruturadas, propriedades rurais bem estruturadas, mostrando para essa juventude de ensino médio o potencial que o agronegócio tem quando há uma estrutura de planejamento e a possibilidade de o jovem, com suas ideias, né, ter espaço dentro da sucessão rural. E a gente voltou a visitar essas propriedades e eu vejo o sucesso daquelas propriedades, certo? Então, assim, a sucessão rural é um dos pontos chaves para nós aqui, porque imigrante precisa do agronegócio potente, mas efetivo, que dê também essa esperança para o jovem, né, de que ele tem futuro ali. Não há como a gente pensar no agronegócio sem juntar com o ambiente e sustentabilidade, que é o que nós temos aqui no nosso projeto de governo. Quando eu fiz mestrado em ambiente e desenvolvimento, eu estudei muitas questões envolvendo o grande complexo ambiental, que até então eu não tinha estudado isso. E eu fiquei muito encantada de ver, por exemplo, como os clubes de mães de imigrante trabalham a questão ambiental. E, inclusive, minha dissertação acabou sendo voltada a esse trabalho. Então, o que nós temos aqui desse projeto? O envolvimento com Emater, com clubes de mãe, que eu sei, a gente consegue fazer um excelente trabalho e há quem esteja sedento desse tipo de atividade coletiva, envolvendo não só a questão das águas, a proteção dos córregos, das nascentes, a questão das matas ciliares, mas que envolve também a questão da agricultura. E o que a gente tem de um grande diferencial, né, Lelo, é que regionalmente nós temos muita relação com grandes especialistas da área que inclusive estão construindo planos diretores, e eu sei que esse é um dos itens que nós vamos chegar, mas para outros municípios que estão dizendo: quando vocês precisam, é só chamar, a gente quer contribuir. Nós temos parceria junto à Univates de quase 22 anos, e as pessoas confiam no trabalho que a gente faz. Então, assim, nós precisamos de orientações muito claras no desenvolvimento de projetos bem estruturados e de plano de negócio para novas culturas, nova geração de trabalho, que às vezes é a época que o leite não está dando muito, é a época que o suíno está em baixa, e o agricultor, se ele tiver mais mão de obra jovem ali, ele pode implementar outro tipo de negócio mais rápido, né, com uma efetividade financeira que dê uma sobrevida naquele momento de crise. E a gente tem isso muito claramente no nosso projeto. O que eu gostaria de dizer? A gente está entregando o nosso plano em todas as casas que a gente visita. A gente convida as pessoas a ler, a criticar e a fazer observações. E é bacana como a gente está tendo retorno disso, porque estão contempladas diferentes comunidades, diferentes temáticas, e as pessoas se enxergam nesse plano de governo. Essa questão ambiental, ela parece que se intensifica mais Muito. ainda agora, com todo esse impacto, né, que se teve da enchente do arroio e tudo mais, né? Você mencionou esses clubes, esses grupos. Vocês acreditam que a solução passa pelo engajamento das pessoas também? A educação ambiental não é uma questão só das escolas, não é só de separação de lixo, Isso. né? A educação ambiental é a gente entender que nós somos parte dessa natureza e que, bom, tem muita coisa que não é um bom currículo que vai resolver, porque São Pedro, quando não está a nosso favor, fica difícil, né? E nem só a oração chega, mas a gente precisa da oração também. Luciana, eu tenho uma contribuição, acho que aqui nós também temos um programa que nós vamos falar e colocar nesse momento, que é o programa de consciência ambiental,
que eu acho que esse vai nos dar resultados, porque ele tanto é para o interior quanto para a Isso aí. cidade. E isso faz com que também a gente tenha o programa de educação ambiental junto com isso. Isso significa, nós vamos ter desconto de IPTU para aquelas pessoas que coletam água de chuva, nós vamos ter desconto de IPTU para quem tem geração de energia solar, o uso também de aquecimento solar, o reuso da água, isso tudo faz uso de material reciclado. Então, gente, nós temos um mundo de coisas para fazer dentro de um programa de consciência ambiental. E isso é prioridade para o nosso governo, porque nós agora também temos aí um momento importante para a gente poder dar um pontapé para muitas questões que às vezes a gente não dava nem bola. Muitas vezes a drenagem ou dragagem dos arroios, a questão da água pluvial na cidade, hoje mudou completamente as águas. Então nós temos que ter um olhar muito grande e isso tudo nós vamos fazer com a revisão também do nosso plano de saneamento, que é muito importante, e aí nós vamos fazer um trabalho forte, porque tudo isso gerando aí a consciência, fazendo desconto para que nossa população, até na água, possa ter desconto, porque nós tendo uma geração de energia verde, nós vamos ter também a consciência de que as pessoas tenham a redução e fazer com que elas sintam no bolso a mudança de valores, e isso é o que nos estão pedindo muito em muitas casas. O desconto de IPTU, desconto na água, desconto de impostos e a agilidade na resolutividade, principalmente licenciamento ambiental, licenciamento de alvará de vigilância. As pessoas querem que isso seja mais ágil e isso, com certeza, nós vamos fazer. Vamos seguir na economia e falar de indústria e comércio, outra temática que é bem importante. Claro que imigrante, pela sua dimensão territorial, tem algumas questões comerciais contempladas, outras não, mas certamente o comércio local sempre espera o quanto o poder público pode apoiar, né? E aí os projetos para a área industrial e comercial. Bem, eu acho que essa área é muito importante, a área empresarial e industrial. Nós, graças ao bom Deus, a gente tem indústrias muito fortes e a gente também tem que agradecer a Deus e também a esses empresários que investiram. Eu acho que para nós é muito importante, nós temos uma grande geração de empregos, muitos de outras comunidades, outros municípios vêm trabalhar em imigrante, e isso faz com que a gente também tenha aumento de movimento no comércio e assim por diante. Mas nós temos aí também algo muito importante, nós temos que qualificar nossas empresas e principalmente o comércio, porque a vinda dessas pessoas e de outras pessoas de outras comunidades nos também traz algumas coisas que nós estamos enfrentando. E para isso a gente também quer fazer cursos, poder oferecer qualificação para as empresas, para os empreendedores, porque nós temos oportunidade. A gente vê o potencial com o maior PIB quase da região e tendo um orçamento quase batendo aí em 45 a 50 milhões, a gente vê o potencial que o imigrante tem, mas também nós temos que trabalhar e um apoio especial para o nosso comércio e as empresas que estão na cidade e as agroindústrias, onde nós vamos ter um olhar muito forte. Eu digo para a Edi, já disse várias vezes, nós visitamos também empresas, falta alguma coisa, mas nós vamos ter que achar maneiras agora de poder incentivar. Não é só o Dia dos Pais, Natal e assim por diante. Nós temos que fazer um plano do ano inteiro para que essas empresas estejam engajadas, para que elas participem. Nós podemos fazer outros momentos que talvez possam fazer de treinamento, mas isso faz com que a gente possa garantir aí efetivas melhorias no nosso comércio e nossa indústria. Eu só complementando, eu diria assim, há empresas que têm um trabalho de qualificação da sua mão de obra que serve de exemplo para muitas outras do Vale do Taquari, não só outras de imigrante. E a gente também precisa aprender com isso, né? Valorizar isso e aprender com isso. Há outras que precisam muito de ajuda. E nós entendemos que o poder público, nesse momento, precisa pensar em quem precisa de ajuda. Sabe, meu pai dizia, mais ajuda quem menos atrapalha.
em determinados momentos. E na gestão pública se corre esse risco, com muitas vezes burocracias que não fazem sentido, que não se pergunta durante muito tempo por que ainda isso permanece desse jeito, e vamos perguntar por que está assim. Aí quando o Lelo fala nessa questão de estar na mão de poucas pessoas, determinados processos, e com a possibilidade de digitalização, de automatizar o feijão com arroz, sobra mais tempo para a gente dar atenção para o que é importante, para o que é diferente, para o que é prioritário. Então, essa questão de capacitações, a gente tem muito, muito enfático em diferentes áreas dentro do nosso plano. A gente vai oferecer oportunidade de capacitações, qualificações em diferentes áreas, né? Para comércio, para indústria, para empreendedores, que desejam, que estão sedentos disso e que sozinhos não conseguem fazer. Vocês pensam em fazer parcerias também com a entidade? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos aí, ó, apoiar as entidades associativas, nós colocamos como um dos itens, e é óbvio que se precisa fazer. Assim, não só campanhas periódicas, precisa se fazer mais. Os produtos, os serviços locais precisam ser valorizados. E se um compra do outro e valoriza o produto do outro, já é uma boa forma de valorizar o comércio e a indústria local. E às vezes, gente, pequenos incentivos, pequenos toques, a comunicação é a chave nessa hora, e nós acreditamos nesse potencial. Como vocês pretendem facilitar a abertura de novas empresas no município? Olha, já começando pela digitalização de todos os processos, porque hoje uma empresa não pode mais estar esperando por burocracia. Então, nós vamos fazer com que isso ande, e isso nós vamos fazer no primeiro ano já funcionar. Eu acho que alvará de abertura, de licenciamento, instalação e assim por diante, isso hoje tem prazos, e os prazos têm que ser rápidos, e isso para nós é fundamental. Eu acho que se nós tivermos uma equipe que vai se preocupar com isso e deixar de fazer coisa que não precisa, eu acho que é bem importante. Segurança pública é outra temática, né? As pessoas de uma cidade gostam de não só ter bons índices, mas ter a boa sensação de segurança. Como vocês imaginam projetos para essa área? Bem, Lucas, eu acho que agora a segurança, tu falaste num item que agora a segurança envolve mais que só Brigada Militar, Polícia Civil. Hoje nós estamos falando de segurança, iniciando por um item que é fundamental, a estruturação de uma defesa civil boa, porque hoje nós sabemos o que é necessário para o primeiro momento numa causalidade que aconteceu. Então, nós vamos estruturar algo importante, que é uma defesa civil com todos os órgãos, principalmente polícia, brigada civil, bombeiros, corpo de bombeiros voluntários e comunidade, porque a defesa civil não se faz só com uma pessoa, ela se faz com várias pessoas, e ela é para cuidar das pessoas, e isso nós vamos fazer, e isso qualificando e ampliando a defesa civil, nós já estamos dando um pontapé inicial para um grande projeto, e também instalar um comitê de crise, que a gente tem que ter formado para qualquer ação, e a segurança, e aí eu vou te dizer, nós estamos aí preocupados, sim, com a questão da Brigada Militar, que praticamente nosso efetivo desapareceu, nós temos ainda, eventualmente, quando tem algum evento, alguma coisa, e senão a gente depende de Estrela, que depende de Colinas, e Colinas depende de Imigrante, e assim por diante. Eu acho que essa época, eu sei que hoje, com vídeo monitoramento ajuda, mas ele também tem que ser eficaz. E isso nós também já estamos atacando e queremos ver com mais afinco. A gente não tem... Isso é uma coisa que nós também já cobramos, num outro debate, a questão da transparência nesses dados. Muitas vezes nós não temos nem acesso e nem conhecimento sobre o que está acontecendo e o que foi feito. Existem câmeras? Existem, mas elas estão sendo guardadas, essas imagens, ou para que serve, onde elas são jogadas. Então, nós queremos, sim, estar ligados no comando geral da região. Eu acho que não é só Teutônia, é sim o Vale do Taquari, porque hoje um evento, se acontece qualquer assalto, qualquer intempérie, a gente precisa ter comunicação com toda a região, e isso faz com que a gente também tenha que ter segurança, ter telefonia, que hoje você sabe que a nossa telefonia é um caos,
Nós temos que melhorar urgentemente a questão do celular e sinal de telefone, a questão de internet e termos segurança. Hoje, nós não podemos mais depender só de cabo e de fibra óptica, nós temos que ter algo via satélite, senão nós ficamos como na época dos indígenas, só com ainda fumaça. E assim aconteceu nessa última intempérie. Então, nós vamos estruturar, sim, uma base boa na segurança, mas com todos os órgãos. Nós vamos convocar a segurança do Comando Regional, a nossa Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros Regional, o Corpo de Bombeiros Voluntários e também a Polícia Civil, porque eu acho que não é um sozinho que faz isso. Nós temos que fazer em conjunto, mas principalmente a comunidade de imigrante. Ela vai fazer parte, sim, de um grande comitê de trabalho que a gente vai fazer em prol da defesa civil, em prol das comunidades, das famílias e principalmente para salvar vidas, porque a gente sabe como é importante. Nesse ponto de ficar totalmente sem comunicação, né? Que acredito que foi um momento muito tenso para a comunidade por um período muito grande. Qual é a solução assim mais efetiva e rápida que vocês enxergam? Você mencionou a questão satélite. O que vocês pensam nesse sentido? Quando a gente fala nesse comitê de crise, né? Veja, se eu não tenho como me comunicar com quem faz parte de um grupo, porque estamos falando isso a partir de conversa com quem viveu ali. Nós estávamos vivendo esse problema noutro local, naquele momento, sem possibilidade de ajudar aqui, ajudamos em outros locais, já fomos cobrados sobre isso, né, que a gente não estava ali na hora. Claro, nós estávamos no nosso trabalho, ajudando de outra forma outras pessoas. Mas o que a gente ouviu de pessoas de imigrante é essa sensação de o que se faz agora. Sim, gente, foi pela primeira vez que esse grupo todo, nós, população desse período, né, contemporânea, viveu isso. Isso foi um susto para todos. Mas se a gente tem um comitê de crise, onde as funções são claramente postas para cada um, o que faz na determinada hora, independe de um sinal de telefone ou de um WhatsApp em funcionamento. E é isso que a gente vê. Não adianta um plano de contingenciamento onde tudo está estabelecido. E eu li, e não acho ruim o plano, mas ele precisa ser revisto com funções muito claras para cada um, porque não pode alguém concentrar toda a responsabilidade da tomada de decisão. Então, isso é um comitê de crise, que não vale só para enchente, que vale para questão de acidente, que vale para a questão de um sinistro de incêndio, que vale para infinitas possibilidades. Nós temos que ter gente das diferentes secretarias, de diferentes comunidades, que sabem que na hora que acontece algo, tem definição clara da sua atividade. E como vocês pretendem trabalhar ou melhorar a questão do vídeo monitoramento? Eu penso assim, Camila, que a gente vai primeiro fazer um estudo juntamente com a Brigada, com a Polícia Civil e os bombeiros voluntários que nós temos já estabelecido lá, para a gente conhecer melhor a estrutura. Mas, com certeza, tudo que já está feito, que está bom, a gente tem que manter. Mas o que pode ser aprimorado, e principalmente para o interior, a gente vê ainda bastante dificuldade, porque as câmaras hoje se concentram mais nos centros. Eu acho que a gente tem que ter um olhar também para o interior e também cercamento total para a gente ter aí segurança. Vamos mexer para... Tu tem mais uma questão? Não, eu ia seguir ali porque a gente estava falando de defesa civil, ainda de impactos da enchente, e um dos pontos que eu acredito que foi um dos mais impactados foi a questão de mobilidade, né? Sim. De pontes, né? Um município que perdeu quase a totalidade das suas pontes, um grande número de um prejuízo muito grande, né? As estradas, e aí no meio disso entra toda a questão de obras, né? O que vocês têm de projetos nessa área de obras, mas também de projeto para reestruturação do que se perdeu? Bem, Luciana, nós falamos bastante sobre isso. Eu acho que isso o grupo trabalhou muito, porque nós temos que ter, hoje nós vimos muito claramente, nós temos que ter estradas preparadas
para escoamento, produção, mas também preparadas para uma intempérie que aconteceu. E isso aconteceu agora em praticamente todo o município, nós estávamos sem saída nem para sair do município. Mas isso nós vamos rever com um grupo técnico, a gente já tem isso estabelecido, mas nós temos também algumas ideias que são importantes que nós temos que instalar. Nós vamos ter agora, a partir de nosso novo governo, também uma capatazia na Seca Baixa, que seria uma entrada também que é perto de Colinas, porque hoje nós precisamos deslocar 5, 6, 7 quilômetros máquinas. Então, ter uma capatazia tanto na Seca Baixa, como também uma capatazia em Daltro Filho, para nós termos não centralizado tudo num lugar e depois não ter nem acesso para sair. Então, isso seria o primeiro ponto que a gente também tem, o cuidado importante, e isso nós não podemos agora também entrar, mas a questão das pontes é uma revisão anual e mensal ou bimestral da limpeza dessas pontes, porque isso também é um grande problema, porque hoje obstrui muito fácil com esse grande número de árvores e galhos e assim por diante, mas nós também precisamos ter estradas preparadas quando acontecer alguma coisa e uma saída emergencial com calçamento, com asfaltamento, com a gente poder se deslocar. E isso faz com que a gente também tenha que olhar para a sinalização, que hoje aconteceu algo que é muito importante. Nós tivemos caminhões indo para o final da linha Imhoff e não sabiam eles queriam ir para Roca Salles e foram para o final da linha Imhoff. Então, aconteceu, mas isso nós vamos rever, porque hoje a sinalização de ruas e estradas é necessária e talvez até georreferenciar elas melhor, porque elas precisam estar hoje no sistema para a gente ter uma localização melhor. A questão da sinal de celular, eu acho que nós temos que levar também para o interior. Eu sei que nós temos por fibra ótica, mas também podemos tentar ter sistemas via satélite. Eu acho que isso o município pode ter dentro do seu comitê, dentro do comitê de crise, ter já guardado sistemas que a gente possa usar quando acontecer algo desse tipo. E também o que mais nos faz e obras a retomar é a construção de novas casas populares. Eu acho que isso é algo que nós escutamos ontem, anteontem e todos os dias. Vocês vão construir novas casas populares? Vamos, e vamos buscar esse dinheiro. Nós vamos buscar como eu já fiz. Em 8 anos, eu consegui buscar o recurso para a terra e também a construção de 50 casas populares. Isso faz uma diferença. Hoje são 50 famílias que pagam 150, 120, 88 reais de prestação. E isso faz a diferença. Nós temos que valorizar essas pessoas para ter a sua casa própria, mas não só na cidade. Nós também vamos olhar para o interior. Nós temos que botar casas para o interior. Por quê? Porque nós temos que ter a sucessão, nós temos que ter jovens que fiquem lá. E muitas vezes os pais não têm condições de fazer essa construção sozinho. E isso faz com que a gente também pense em uma obra muito maior que talvez venha para o futuro, não sei se nós vamos conseguir fazer, é de pensar num parque administrativo, também um complexo administrativo, para a nossa prefeitura, lá onde está, ou em novo local que a gente vai estudar, mas você sabe que com os anos vai crescendo as secretarias, vai crescendo os órgãos, e a gente precisa também dar conforto. Hoje a Secretaria da Educação ainda está no antigo prédio que começou lá por Estrela, mas é bom, é uma casa histórica. Assim nós temos a Secretaria da Agricultura, que hoje está num prédio alugado, a Emater, e assim por diante. Então, eu diria, nós temos que pensar num projeto a médio e longo prazo, mas sim enfocando a questão de nós termos um espaço, tipo um parque para a gente poder sentar, para também ter um parque de diversões para as crianças e ter um espaço para a gente projetar o município para o futuro. Isso eu acho que é bem importante, né, Idi? Tu estás falando agora não de um parque de diversões, né, Lelo? Parque, Aí foi um ato falho, vamos lá. mas isso acontece, São né? praças, né? Praças arborizadas, onde Isso. se pensa nesse conforto das pessoas para levar seus pets, para levar seus filhos, para tomar um chimarrão, e que seja um espaço atrativo também para os jovens. Isso. O que a gente pode fazer para essa juventude
se sentir bem em determinados locais também para bate-papo. E a gente escuta os jovens falando isso, que não seja só a praça da igreja ou o bar. Eles gostam de ter esse ambiente um pouquinho mais restrito, mas que seja bonito. E isso a gente quer trazer também para as comunidades do interior, para atrair também cada vez mais jovens a esses trabalhos de engajamento e valorização das suas comunidades. Gostaria de, assim, enfatizar, né, Lelo, com essa questão de mobilidade, é muito importante a gente escutar os moradores locais. Meu pai sempre dizia, quem sabe quanta água passa nessa valeta quando chove, sou eu que moro aqui. Então, vocês me respeitem e entendam que um tubo de 30 não vai resolver o problema. E essa é a situação da importância de se criar grupos, falamos em capatazia, grupos de pessoas, de funcionários com determinadas máquinas em 3 locais, não só centralizado, para evitar retrabalho. Quem conhece a estrada, se já passou por lá 3 vezes arrumando, sabe qual é o problema. Então, na segunda vez vai tentar fazer melhor do que a primeira e na terceira vai fazer melhor ainda. E sabe onde o morador está. Qual é o morador lá do fundo da linha para entender qual é a necessidade dele. E estradas que são alagáveis sistematicamente, não adianta asfaltar do jeito que está. O leito precisa ser repensado. Então, é uma questão de respeito ao dinheiro público. O que não é meu, e o dinheiro público não é meu, não é do Lelo, não é de todos. O respeito com o uso do dinheiro público. Não adianta fazer obras rapidamente, a toque de caixa. Nós precisamos fazer com responsabilidade, porque eu preciso atuar com o dinheiro público com muito mais cuidado do que eu faço com o meu. E com o meu eu cuido, né? Então, precisa cuidar muito com isso. A Luciana fez essa conexão, né, da segurança, defesa civil, junto com obras e mobilidade pela conexão, e aí eu retomo agora um tema que também é muito importante dentro do município. Vocês mencionaram antes essa questão de uma imersão cultural, né? Então vamos falar de cultura e também de turismo, que caminham muito próximos também dentro do município. Quais são essas ações que vocês preveem? Olha, Lucas, uma questão que nós tivemos dificuldade foi de separar assuntos, porque a gente sabe que as pessoas, elas querem olhar o que a gente coloca para a educação, o que a gente coloca para a cultura, o que coloca para turismo. O entendimento, assim como eu falava da questão de sustentabilidade, a questão ambiental e o agronegócio estarem muito envolvidos um com o outro, assim é educação, é cultura, é turismo. Não se faz as coisas separadas. É tudo muito amarrado quando a gente diz que quer um resgate cultural. E não é só cultura alemã e italiana, é açoriana, respeitando as diferentes etnias que nós temos no município, que passa a ter estrangeiro lá também, e nós temos que lembrar dele também. Então, assim, a questão da cultura gaúcha, de nós trabalharmos isso com força. Não pode ser, na parte cultural, o gosto de um gestor. As atividades devem contemplar a comunidade toda. E aí vem diferentes idades e diferentes gostos. Sim, nós temos muita clareza e temos aqui turismo, cultura e desporto no nosso programa de governo. Estão em conjunto para entender que, para trabalhar as raízes culturais de forma efetiva, o engajamento da comunidade e o engajamento intergeracional, é o vovô, é o pai, a mãe, são os filhos. Como a gente trabalha envolvendo a todos em diferentes atividades de cultura, de eventos e de turismo. E nossa grande prioridade é de como oferecer para os jovens atrativos culturais, atrativos em termos de eventos, mas que também os
façam valorizar e trabalhar em prol do que é imigrante, que é o mundo. A gente não está desconectado do mundo, então diferentes atividades são importantes, mas lembrar das raízes sempre, porque se a gente não tem raiz, a gente não tem copa, né? Pensando numa árvore. Então, precisamos tratar disso. Tu queres Isso, eu acrescentar, só Léo? vou colocar, eu acho que uma coisa que é bem importante, Lucas e Luciana, nós vamos resgatar as gincanas culturais. Eu acho que essas gincanas que nós já tivemos várias em nosso município e são tão importantes para integrar as comunidades. Ela faz com que a gente de novo tenha esse espírito. Isso é uma das propostas. A construção de um campo coberto, society, que é uma coisa que muitos jovens nos pediram. Então, eu acho que isso não é nada de loucura de fazer uma obra, mas sim uma obra importantíssima para o jovem que precisa e quer. Oportunizar também projetos paisagísticos nas comunidades. Nós conversamos com várias comunidades, eles não querem dinheiro, eles querem apoio técnico, orientações e também projetos que possam embelezar também turisticamente essas comunidades. Isso, e Lelo, nosso envolvimento com corais, nosso envolvimento com teatro, nosso envolvimento com danças, a questão do próprio esporte, é óbvio, isso é salutar, isso é bem-estar para as comunidades e é desenvolvimento de gente. Então, assim, por que a gente começou Paixão de Cristo? Porque se sabia o potencial do teatro. Por que a gente começou lá atrás? Eu estou falando de mim enquanto gestora. Toda a questão da orquestra, do coral municipal, do incentivo aos corais, das danças, isso é vida e é saúde emocional. É óbvio que isso faz parte do nosso projeto, é óbvio que isso nós vamos incentivar muito, porque nós entendemos como prioritário para a saúde das pessoas e dessa integração regional e para além da região. E como vocês pretendem revisar o plano diretor no mandato de vocês? Bem, é um assunto bem importante. Eu acho que, Camila, sobre a questão do plano diretor, você sabe que municípios novos muitas vezes adotaram, e como imigrante também adotou de Garibaldi e de Estrela, o plano diretor, e fez um mesclado naquela época. Só que eu acho que chegou o momento, e isso eu e a Edi já conversamos, nós vamos buscar agora também apoio técnico, como a gente já viu em outros municípios. Eu acho que está na hora de, sim, nós elaborarmos algo consistente, algo que a nossa comunidade tem que participar, porque aqui nós estamos falando de muita coisa, o plano diretor mexe com muita coisa, e eu acho que não é agora o prefeito ou vice-prefeito que vão decidir. Nós temos que, sim, fazer uma grande reunião e fazer com que eles participem, porque essa elaboração do plano diretor do município de Imigrante, ele está agora na hora de ter uma revisada e também ser contemplado como o nosso plano diretor daqui para 10, 20, 30, 40 anos, porque o crescimento está acontecendo, nós temos novos loteamentos acontecendo, temos já gargalos em ruas, já temos problemas de afastamento de rua. Então, assim, isso está caindo de maduro e essa revisão, provavelmente nós vamos iniciar num primeiro ano, mas é um plano que deva levar talvez 1 a 2 anos, porque é algo muito grande e nós vamos enfrentar com a comunidade. Exatamente, né? Qualquer construção, qualquer troca, qualquer compra de terreno, nós pensando na nossa área urbana, ela implica em questões futuras. Hoje, por exemplo, nós já temos como falar de muitos problemas que a gente entende, o bairro Esperança sofre, né, com relação à questão da captação da água pluvial. Que são obras estruturantes, que precisam ser revisadas, porque a partir de um primeiro povoamento, vai prosseguindo os loteamentos e, bom, as canalizações não são suficientes e as pessoas sofrem de uma forma, assim, efetiva em qualquer chuva. Então, é isso que nós temos que pensar para adiante. Onde fazer o novo centro administrativo? As pessoas precisam participar, precisam opinar, porque constrói um prédio de
2, 3 pisos do lado de uma outra, tem um resultado negativo com relação ao sombreamento, a vida, a qualidade de vida de quem está aí do lado. Então, assim, são coisas muito simples que eu estou falando para que as pessoas que não têm muita clareza sobre um plano diretor, que consigam compreender. Nós precisamos discutir o que é importante e quais são as normativas, as diretrizes básicas de construção e de estabelecimentos de serviços, especialmente no centro, mas não só. Isso aí. Estamos chegando na reta final, né, Luciana? A pergunta que está aí no fim está prevista para ti. É Então. aquele espaço em que vocês podem ampliar mais algum ponto que vocês entendem que tenha faltado, mas principalmente porque o eleitor deve acreditar que a proposta de vocês é a melhor para o município de Imigrante. Eu começo, Lelo? Então, eleitores de Imigrante, quero dizer a vocês que eu não me imaginava nessa posição há alguns meses atrás. A dificuldade foi muito grande minha de decisão pessoal de reestruturar a minha vida profissional em função dessa candidatura. Mas o que eu peço a vocês? Olhem para a vida das pessoas. Vejam o que as pessoas já realizaram, qual é a seriedade na gestão de recursos, na gestão de pessoas, qual é a experiência que tem. Eu não sei tudo, muito longe disso, mas eu aprendi bastante coisa, estudei muita coisa e já realizei muita coisa. E eu tenho uma qualidade que outras pessoas que trabalham comigo sempre me dizem, que eu consigo conversar com as pessoas e fazer uma gestão de grupo, respeitando as diferentes opiniões. Então, é isso que eu quero compartilhar. E sim, não acerto em tudo, mas eu sempre deixo aberto para me provarem que eu estou errada, para argumentarem comigo. E a gestão pública é assim, ela precisa ser participativa. Convido muito as mulheres para, assim, darem o seu voto de confiança, porque, volto a dizer, nunca tiveram nesse espaço em Imigrante uma mulher disputando um projeto de governo para ser a voz e a vez das mulheres de Imigrante. Da mesma forma, eu quero colocar a todos os imigrantenses, a melhor proposta, com certeza, está aqui. 2 pessoas com grande experiência, com capacidade, que já estiveram à frente e sabem o que é gestão pública. Não é politicagem, é gestão pública, algo que nós queremos fazer e nós somos 2 pessoas com muita garra, com muita vontade. E eu tenho certeza, cada um de vocês que está nos escutando, de que nós estamos aqui querendo fazer propostas que possam acontecer e que também moram no nosso coração, porque a gente sabe quanto cada um de vocês ajudou a formar esse município, a desenvolver esse município. Pessoas que vieram há pouco tempo no nosso município, que já conhecem nós, sabem que a gente é pessoas que querem trabalhar e que vão fazer pelo nosso município. O nosso município é grandioso, é bonito, é lindo. Ele precisa, sim, pessoas com garra. E eu e a Heidi, com essa experiência que nós tivemos agora durante todos esses anos, e eu quase 34 anos que estou participando da vida política, tanto da emancipação até ser prefeito por 2 vezes. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai dar esse voto de confiança para nós, porque nós estamos fazendo um trabalho simples, honesto e de paz. Nós queremos sim mostrar somente as nossas propostas para trabalhar, propostas que vão nos fazer desenvolver, e eu tenho certeza que a comunidade de imigrante vai ter orgulho de ter novamente a educação no topo, a saúde no topo, a agricultura resgatando aqueles valores fundamentais que são a nossa cultura de produzir com garra, com seriedade, e isso faz com que a gente aí se torne um município cada vez melhor. E eu tenho certeza, a Heidi, comigo, as mulheres estarão bem representadas e com certeza vão ter voz e vez numa gestão pública, democrática, onde nós vamos fazer todas as decisões em grupo, com a comunidade, buscando aquilo que nós estamos fazendo hoje.
indo ao encontro de cada família para mostrar o nosso plano, conversar e mostrar que nós viemos para trabalhar. Nós vamos iniciar em 1º de janeiro de 2025 com muita vontade, com muita garra e contando com vocês. Podem confiar em nós, podem votar no dia 6 de outubro, no 11, que é Lelo e Di, 2 pessoas com currículo, ficha limpa e que sabem o que estão fazendo. E vão fazer muito mais, porque imigrante mais quer mais saúde, mais educação, mais agricultura, mais segurança e, principalmente, a comunidade ser ouvida. As comunidades querem estar presentes. E, para isso, eu quero conclamar a todos. Votem 11, votem Lelo e Edi, para que imigrante cresça mais pela união da nossa esperança. E com um voto limpo, sem vender o seu voto. A hora do voto é a hora como que da oração. É você, eleitor, e o seu voto. O voto é inviolável. Obrigado, candidatos Celso Kaplan, Lelo e Edi Fassini, conosco nesta sabatina. Foi uma satisfação conversar com vocês e esta ferramenta que o Grupo Popular entrega para o eleitor de imigrante avaliar cada uma das candidaturas. Encerramos esta sabatina. Até a próxima.